Prezados alunos, vamos então corrigir a semana 4 do nosso PET, segundo ano. Nós estamos estudando dentro desta semana a área dentro da filosofia que chama lógica, onde nós detalhamos, entendemos um pouco mais o que significa um raciocínio lógico, né? É uma área que eu particularmente gosto muito, a gente aprende muito e tem várias maneiras no dia a dia da gente cultivar essa capacidade cada vez melhor para até mesmo nós como seres humanos e como pessoas no dia a dia também. Isso influencia muito no nosso dia a dia, que a gente consegue crescer muito quando a gente cultiva certas práticas, certo tipo de exercícios que faz com que a gente dinamize, melhore esse raciocínio lógico. A lógica, então, é essa forma discursiva correta, mais dedutiva, vem lá de Aristóteles, é o primeiro que consegue sistematizar melhor a lógica. A obra dele que cita e que disserta melhor sobre isso chamou Organon, que significa até instrumento, né? Instrumento para a gente pensar melhor, se desenvolver melhor. Então, o que significa a lógica, né? Esse bem pensar, é a ferramenta realmente do nosso pensamento, ela que nos ajuda. É claro que, igual você, fazendo analogia, igual você aprende a dirigir, quando você está no início, vai aprender tanto uma moto como um veículo qualquer, você no início fica olhando muito, tentando articular os vários momentos ali, de apertar com uma mão, com outra, com a visão. No carro você olha muito para dentro, na moto também você abaixa muito a cabeça para olhar os instrumentos, né? Então também dentro do raciocínio lógico, muitas das vezes no início a gente sempre tem dificuldade, até ficar automático. É muito interessante quando você começa a praticar, você começa a perceber o erro do raciocínio nas notícias, na fala das pessoas. Então as pessoas generalizando uma coisa que não é para generalizar, que é para individualizar, uma coisa que é para individualizar, a pessoa generaliza, ou vice-versa, uma coisa que é para generalizar, ela individualiza, ou faz muitas falácias, né? Nós vamos ver o que significa, nós vimos isso na matéria, o que significa falácia, né? Então é um modo de pensar de forma mais correta. Vamos lá então para corrigir a atividade em si. Uma observação que eu faço importantíssima, que aparece aí na primeira questão, principalmente para quem vai fazer ENEM, vestibular, quando você tem a palavrinha relação, é você juntar, você relacionar, que ela pode aparecer como esse aditivo aqui, o e. Ou seja, você vai encontrar as definições, que é para explicar, nesse caso aqui, né? E o uso em textos, e como que ele acontece nos textos. Ou é que você faz uma coisa ou faz outra. No caso aqui, ou a gente procura as definições com aplicação nos textos, ou exercícios que vão aparecer essas definições. No fundo, é a mesma coisa que você tem que fazer. Você tem que explicar as definições e ao mesmo tempo perceber práticas delas, onde que elas aparecem. Então a gente viu aqui várias definições, né? Juízo, premissa, argumento e proposição acabam sendo uma coisa só, parece de forma diferente, porque tem os termos dentro da lógica, né? Mas é uma frase que você fala, que tem um sentido completo, né? Igual eu coloquei um exemplo que dia, você fala dia, apesar que nós mineiros falamos dia. Dia você está querendo dizer, mas apesar que quando a gente fala isso de uma forma formal, não quer dizer nada. Dia, o que está querendo dizer? Está falando do dia, do tempo, mas nós mineiros costumamos falar dia, que tem esse sentido de que você está desejando para a pessoa um bom dia. Mas aqui na lógica, se você pôr só uma palavra dia, não tem sentido nenhum. O que tem sentido é você fazer um argumento
uma proposição, uma premissa, que significa uma frase que tem um sentido inteiro, completo, né? Igual aqui nós temos o exemplo, né, de um silogismo. O que é um silogismo? É sim um argumento em que tem duas frases, duas premissas, né, e uma conclusão. Isso se torna um argumento lógico, que pode ser válido ou não. Sofisma é quando você faz um argumento que ele parece verdadeiro, mas dentro da regra da lógica, ele fere alguma regra, então ele não é válido. Mas as pessoas usam, no caso, chamado sofista, né? Aqueles filósofos que tentavam enganar as pessoas. Ou falar, a gente fala isso no senso comum, mas na prática é falar aquilo que elas querem ouvir, e muitas vezes pode usar da argumentação, fazendo combinações, né, conforme os interesses. Então, igual nós temos um exemplo aqui de uma falácia, né, um sofisma que fere uma regra, né, que nós vamos ver que regras que são essas. A conclusão, ou a palavrinha inferência, é aquilo quando você termina. No dia a dia a gente acaba fazendo muito o silogismo, e sem perceber, né, você vai fazendo argumentos e depois você fala, tá vendo? Ou seja, tá vendo, você tá assim, logo você está concluindo. Isso é uma conclusão do seu raciocínio. Fulano não presta, tá vendo? Todo mundo da cidade não presta, logo todo mundo. Ou seja, você fez um raciocínio, passou uma ideia, depois você concluiu. Mas onde está a verdade nisso? Será que está certa essa ideia? A lógica ela não quer ver na prática se a questão está certa ou não, se está exata ou não. Ela trabalha os discursos. Então vamos dizer, gato tem chifre. Isso não existe, professor. Nunca vi um gato com chifre. Mas não é esse o objetivo da lógica. O objetivo da lógica é trabalhar e analisar as frases, o discurso, onde, a partir das regras, se está certo o discurso ou não. Não quer dizer se o problema, se gato se existe ou não existe, esse não é o problema. É o discurso que nós vamos ver. Igual que nós temos um exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso daqui nós temos um raciocínio lógico correto, que segue as regras que nós temos, que depois vão ser organizadas de forma melhor na Idade Média, que são 8 regras, regras dos termos, regra também das frases, dos argumentos, né? E dos termos lógicos dentro de um silogismo. Então aqui corresponde, eu não vou analisar as regras que correspondem, mas eu vou pontuar qual que regra que está sendo ferida nesse daqui, ó. Quando nós falamos, todos os gatos são mamíferos, ou seja, que possuem mama. Mamífero é que possui mama. Que todos os cães são mamíferos, beleza. Logo, todos os cães são gatos? Aí alguém vai dizer, olha, claro que não. Mas claro que não, porque você está pensando isso na prática. Você não, cão é cão, gato é gato. Você aprendeu isso, beleza. Mas no argumento do raciocínio, onde que está o erro aqui? Então é claro que nós não vamos pegar detalhes das regras, né? Mas aqui, eu coloquei aqui para vocês verem que elas existem, porque aí seria praticar cada argumento desse. Existem 8 regras para a gente analisar quando um argumento é válido ou não. E aqui estão os exemplos inválidos, né? Dentro. Esse daqui, ele fere a regra 3. O que quer dizer a regra 3? O termo médio é aquilo que aparece, repete na primeira frase, repete na segunda. Qual que é o termo que repete? Mamíferos. O termo médio tem que ser tomado pelo menos uma vez em toda a sua extensão, universalmente. O que quer dizer isso? Nós vimos aqui, ó, que existe um termo médio aqui nessa de cima, né? Que é todo homem
e o todo e o homem aparece de novo aqui, ó. O termo médio é homem e ele não aparece na conclusão. Então você vê que todo homem é mortal, ou seja, todo ser que não está falando de homem ou mulher, mas todo ser homem, ele é mortal. Logo, a gente percebe que depois vem um particular, mas em um momento está universalizando. Aqui nesse outro aqui, nós temos os dois universais, mas são o termo médio que refere aos dois universais não é o gato e o cães, mas o termo médio é o mamíferos. Então, em nenhum momento fala todos os mamíferos, mas fala todos os gatos, todos os cães. Os gatos pertencem ao grupo maior dos mamíferos, os cães pertencem ao grupo maior dos mamíferos. Então você não tem nenhum argumento que especifica a generalidade do termo médio, que seria mamífero. Pegou um particular, pegou outro particular e juntou os dois. Isso daqui tá um erro clássico daquilo que seria um sofisma. Para vocês verem a complexidade, assim, no sentido, igual eu citei o exemplo fazendo a analogia do dirigir, tem vários elementos que constituem um argumento. A partir só dessa introdução aqui a gente percebe quantos erros que as pessoas cometem no dia a dia ao argumentarem defender uma ideia. Elas defendem uma ideia com muitos erros lógicos. Quando a gente fala erro lógico no senso comum, a gente sempre liga aquilo que é prático do dia a dia. Tá vendo? O gato é cão. Aí você pensa na prática. Mas na lógica, o erro lógico é no argumento. E o argumento que pega nos nossos erros realmente. Por quê? Porque a prática... Acontece que você tem uma prática, muitas das vezes, da sua experiência e vá que em outro local essa prática seja contraditória. Vamos dizer um exemplo banal, né? O gato, todos os gatos, até hoje que eu vi na minha vida, não tem chifre. E vai que você acha um gato lá da Tanzânia e aparece assim e ele tem chifre. Ou seja, o seu argumento foi por água abaixo, né? Então, na lógica, você não pode argumentar pela prática. Por quê? Porque ela é pela dedução do argumento. Então, esses argumentos, eles conseguem contemplar toda a análise do discurso. Então, sempre vai se chegar a uma verdade do discurso, em que, passando por todas essas regras, você tem um discurso verdadeiro. Então não tem como algo depois destruir isso. Quando você analisa um argumento que é válido, inválido, não tem mais destruição. Vamos lá, ó. Número 2 e o 3 é algo mais interessante no sentido de raciocinar um pouco aquilo que a gente tem em algumas revistas, né, de lógica que a gente vê na banca, muito interessante, ou na internet, tem muito esse tipo de mostrar o raciocínio aqui, né. É interessante ver a segunda, que muitos alunos erraram, colocaram outros, para vocês verem onde que está o erro aqui, ou por que é a letra D, né. Sabendo que é verdadeira a afirmação, ou seja, está confirmando que essa afirmação é verdadeira. Todos os alunos de fulano, qualquer professor, vão dizer, todos os meus alunos foram aprovados no concurso. Então, é necessariamente verdade. Necessariamente é uma palavra é uma expressão muito importante dentro da lógica. É uma condição para ser verdade. Ou seja, uma coisa depende, é necessário para uma coisa existir, ter outra coisa. Então, é necessário que o ser humano seja ser humano, se ele tem alma. Ou seja, uma coisa depende da outra. Então, para a gente analisar aqui que todos alunos daquele professor passaram no concurso, então você vai ver qual delas corresponde a essa condição de dependência
dessa frase verdadeira. Fulano de tal não foi aprovado no concurso. Então, fulano não foi aprovado, isso não quer dizer, né, que não foi. Não quer dizer se ele é... Quer dizer, ele não necessariamente foi aluno, então, daquele professor, porque ele não foi aprovado no concurso, então ele não foi aluno daquele professor, porque todos os alunos daquele professor foram aprovados. Então não é fulano foi aprovado no concurso. Então nós temos aqui que esse fulano, ele foi aprovado no concurso, mas não quer dizer que necessariamente ele é aluno do professor, porque todos os alunos do professor foram, mas tem outros também fora daquele grupo que também foram. Então, como tem aqueles fora que não foram. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Aqui, essa daqui, alguns marcaram e ela confunde um pouco. Por quê? Se o Roberto ele não é aluno, então ele não foi aprovado no concurso? Não necessariamente. Porque se ele não é aluno, ele pode ter sido aprovado também. Tem que ver que a frase ela teria que ser única, né? Porque se eu tenho uma outra possibilidade, eu anulo ela. Então tem que ser somente uma possibilidade. Igual nessa D. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Aqui sim. Aqui nós temos uma particularidade que só quem não é aluno do fulano que não foi aprovado. Então só essa possibilidade que existe. Então todos aqueles que não foram aprovados, necessariamente eles não são alunos de fulano. Agora aqui não. Tem gente que foi aprovado e não necessariamente é aluno do fulano. É aluno desse professor. A letra E, se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano? Não, é. Tem os que foram aprovados, todos eles que foram aprovados são os alunos, mas tem aqueles que foram aprovados e não são alunos também. Tem os de fora desse grupo, né? Então você tem que... essa daqui é um pouco minuciosa, porque a letra D é aquela... Você tem que perceber uma só possibilidade. Então aqueles que não foram aprovados, eles são únicos. Quais que são? Que não são alunos do fulano. A número 3 é muito tranquila, né? Aqui, ó, eu coloquei 2 quadros, porque aqui esse primeiro eu pus as informações que eu obtive aqui. Essa daqui é muito gostosa de fazer. Essas revistas de lógica tem muito desse tipo aqui, que é uma questão muito de você observar os detalhes, as informações. Essa daqui é interessantíssima. Tem muito isso na internet também. Eu coloquei as informações que estão aqui, ó, porque eu tenho que perceber os 3 homens que têm 3 profissões e 3 mulheres com os nomes tais. E eu preciso preencher todos. Então você está percebendo que você tem essas informações. Agora, como que eu cheguei nessas outras informações? Ou seja, a partir do momento que vem vindo as outras informações conclusivas aqui. Ó. Então, os 3 homens, Luiz Carlos e Paulo, existem esses 3, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria. Então, só que eu não sei quem é quem. Eles trabalham com com aquilo que são essas profissões. Mas também não sabemos quem é o que. Com base nas dicas abaixo, então as dicas aqui não é para você escolher uma letra. Essas são as dicas. Ó, o médico é casado com Maria. Ou seja, eu coloco na frente do médico, eu ponho as 3 profissões. Os nomes eu não sei. Quais as informações que eu tenho? Vou pegar aqui. O médico é casado com Maria. Então, médico. Maria, que é a mulher. Essa parte aqui eu pus as mulheres, aqui os maridos, aqui as profissões. Letra B. Paulo é advogado. Então, Paulo eu pus na frente do advogado. Não tem como tirar isso. Patrícia não é casada com Paulo. Se aqui no médico, quem é médico já tem a mulher.
ela não é casada com Paulo. Paulo é advogado. Então, sobrou essa. A Patrícia está aqui. E Carlos não é médico. Ué, se Paulo já é advogado e Carlos aqui não pode porque ele não é médico, então ele é engenheiro. Pronto. O que sobrou agora? O Luiz e a Lúcia. Tá vendo? Só foi uma construção aos poucos. Isso daqui, por que entra no campo da lógica? Porque você tem que perceber de forma, um raciocínio dedutivo, lógico, perceber as informações que vão sendo construídas. E que uma informação necessariamente depende da outra. Quando eu concluo aqui, por que Lúcia entrou aqui? Porque necessariamente só tem esse espaço. Por que eu pus o Carlos aqui? Porque aqui o outro espaço que existe já tem a informação que ele não é médico. Se ele não é médico e já tem o Paulo, então aqui o Carlos. Beleza? Então isso daqui é só uma introdução, é muito mais complexo, mas para vocês entenderem, perceberem como que é importante a lógica no nosso dia a dia. É um estudo muito gostoso, muito interessante, e cai muito em concurso, em vestibular, e ajuda muito a gente a perceber, a analisar um pouco mais o discurso. Esse vídeo foi um pouco mais longo porque era importante fazer toda essa retrospectiva. Um abraço a todos, então, até o nosso próximo PET, né?